Em 1881 era lançado um livro que quebrava não só toda uma fase que um escritor famoso passava, mas também rompia com todo o movimento literário que era tido no Brasil. Mas antes de me aprofundar nesse assunto, vou me apresentar. Eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou pedir para você deixar o like aí embaixo, caso você goste desse vídeo, e também se inscreva para mais vídeos como esse, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre minúcias do que seria talvez, não é o mais famoso do Machado de Assis, porque temos Dom Casmurro, mas um dos livros mais famosos do autor. E como eu disse para vocês, ele rompeu não só com uma estética que ele mesmo seguia até então, como também com todo o movimento literário que era tido no Brasil. E por que eu digo isso? Ali, nessa fase em que foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brasil vivia o restinho do romantismo, estética da qual o próprio Machado de Assis publicou. E, nota, os livros dele do romantismo são os meus favoritos. Eu sei que isso é uma opinião impopular, mas, por exemplo, eu amo Helena e eu preciso gravar um vídeo no canal a respeito. Mas, enfim, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele rompe totalmente com aquele idealismo romântico e fala, peraí, as coisas não são perfeitas desse jeito, as coisas não devem ser idealizadas. A gente deve trabalhar com realismo, com realidade. Então, assim é publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um grande escândalo, porque mais do que apresentar uma nova estética literária, digamos que hoje em dia, mais do que nunca, a gente consegue perceber o quanto o livro até mesmo bebia de certas, como eu posso dizer, características até mesmo do modernismo, que ninguém cogitava a possibilidade até então. Mas sobre o que se trata esse livro? A gente vai acompanhar o famoso Brás Cubas, um autor defunto, e isso já foi um grande escândalo, já foi um grande movimento de surpresa na época, porque digamos que aquilo não era comum, não era habitual, então era algo muito inédito a gente ter em mãos uma pessoa contando a sua vida depois que ela morreu. E isso, digamos que é mais aprofundado ainda, porque logo no início do livro, ele dedica essa história ao verme que roeu as suas carnes. Ou seja, ele está tão morto, tão findado, que não existe mais nada ali, nenhum tipo de carne, nenhum tipo de nada. Então é como se isso também fizesse com que o Brás Cubas se sentisse livre para falar e até mesmo confessar as piores coisas sobre ele mesmo. Afinal, ele não tem mais com o que se preocupar, ele literalmente não deve mais nada a ninguém. E aí a gente chega naquela conclusão, que inclusive eu falo bastante nesse canal, que é preocupante a gente confiar, de certa maneira, em personagens, em livros narrados em primeira pessoa. E isso também se deve ao próprio Machado de Assis com Dom Casmurro. Só que digamos que essa desconfiança de primeira pessoa não existe aqui. Justamente por conta de como nós nos deparamos desde o início com um personagem absolutamente sincero, doa quem doer. Inclusive, ele é afrontoso ao ponto de falar para o leitor, olha, essa é minha história, se você não gostar, problema seu. Não com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Então a gente vai acompanhar a história de Brás Cubas, que ele conta desde que ele era um menininho, que era um menininho daqueles bem pimenta, que fazia chacota, que perturbava todo mundo. Então digamos que desde os primórdios de sua vida, ele disse ao que viria, né? Que ele não era uma pessoa ali muito estimável, digamos assim. Então a gente vai se deparar com um personagem que desde criança, além de ser mal educado, egocêntrico, vaidoso, ele também era um fracassado. Desculpe a palavra, mas eu não vejo outra maneira melhor de definir Brás Cubas. Agora, o que é importante ressaltar?
Esse livro, vamos fazer um pequeno contexto, ele se passa ali quando o Rio de Janeiro era o epicentro da aristocracia brasileira. Então ali se concentrava as pessoas mais benquistas da sociedade, digamos assim. Era o Brasil Império. E por que é tão importante esse contexto? Justamente para a gente refletir que todo esse pormenor, até mesmo a construção desse personagem egocêntrico e ao mesmo tempo fracassado, era um recurso utilizado pelo Machado de Assis para retratar essa sociedade, que digamos que não tinha mais tanto prestígio, mas ainda agisse como se fosse o grande centro do universo, porque a gente está falando de uma época do Brasil que deixava de ser, que estava ali caminhando para o fim do Império, só que ainda tinha muitas amarras que os ligavam a essa origem. Para vocês terem uma ideia, a própria família, os pais do Brás Cubas eram aristocratas que já não tinham mais prestígio, já não tinham mais tanta relevância, mas comiam mortadela, rotando presunto, como se eles fossem realmente o mundo girasse em torno de seus umbigos. Tanto que a maior preocupação deles era sempre serem bem vistos pela sociedade, inclusive através do próprio Brás Cubas, porque conforme ele vai crescendo e vai aprontando, a preocupação dos pais não era com a moralidade da criança, não era se ele prestava ou não, mas sim com as aparências. E por que eu digo isso? Tem uma cena logo no início, enquanto ele ainda é criança, que ele acaba descobrindo que um homem casado começa a ter uma relação extraconjugal. E em uma brincadeira que, enfim, muito da maldosa, vocês conseguem perceber lendo o livro, ele acaba contando e expondo para todo mundo aquele caso de infidelidade. Na frente de todos, o pai do Brás Cubas chama a atenção dele, fala que é errado, piriri pororó. Mas depois, quando eles estão longe dos olhos externos, ele fala como se isso aí, filhão, foi muito legal o que você fez. E é nesse contexto que o Brás Cubas cresce. Inclusive, eu percebo que tem certas alfinetadas do pai dele, mas que essas alfinetadas mascaradas com carinhos faz com que esses comportamentos do Brás Cubas até mesmo sejam endossados, porque ele percebe que as atitudes dele são validadas. E é nesse tipo de ambiente que ele cresce. Então é normal que tudo que ele faça, ele perceba que tem um viés errado, mas ele não se importa, porque está sendo validado. O importante é a aparência. E aí eu caio numa reflexão que é própria, essa reflexão, que ele, inclusive, para mim, é um dos personagens mais fracassados que eu já visualizei na literatura. Acho que até mais do que o próprio Policarpo Quaresma. Porque o Policarpo, acho que tem vídeo de análise de Policarpo Quaresma aqui no canal. A gente percebe que ele realmente tinha uma intenção com os planos dele. Então, ele efetivamente queria fazer a diferença com aquilo, mas o Brás Cubas não. Ele só queria se aparecer. Então, até mesmo quando ele tenta ser político, é porque ele quer se aparecer. Quando ele tenta criar algo, é porque ele quer se aparecer. Ainda mais quando tem aquela história do emplasto Brás Cubas, que é uma das grandes chaves desse livro. Ele tenta criar um medicamento para ajudar, entre muitas aspas, as pessoas hipocondríacas. Com algumas frases ele acaba admitindo que na verdade ele não quer ajudar ninguém. Ele quer que a imagem dele esteja impressa naquele medicamento, que ele se torne famoso, que ele tenha muito prestígio a partir dessa invenção. Então a gente percebe que tudo que ele tenta fazer, além de ter decorrido em um fracasso, ele também não queria fazer de fato, ele só queria o prestígio que talvez a própria sociedade do Rio de Janeiro naquela época não era mais capaz de conquistar. E quanto aos romances do Brás Cubas, também é a mesma maneira. Ele se envolve, digamos que com 3 mulheres. A Marcela, a Virgília, e eu acho que o nome da outra é Eugênia, tá aqui no livro. Enfim, ele se envolve com essas 3 mulheres e pra mim, ai gente, eu sei que é meio irônico, mas eu acho que é uma das frases mais bonitas da literatura brasileira quando ele vai citar a Marcela e ele diz que ela amou
que ela o amou por 15 meses e 11 ou 12 contos de réis. Eu adoro essa definição, que é bem famosa, provavelmente vocês já ouviram. Por quê? A Marcela era uma prostituta. Então, para ele ter algo com ela, ele precisava bancá-la. Inclusive, o pai dele, de certa maneira, não se importa, até que ele descobre que o Brás Cubas tem gastado coisas demais com a Marcela. E aí é quando ele o manda para o exterior para cursar direito, que, spoiler, também não dá certo, ele também fracassa. Enfim, a Virgília, eu diria que é o grande amor da vida dele. A Virgília, ele começa a ter um contato maior com ela, inclusive no ensaio de casamento, logo que ele volta para o país. Mas dá muito errado, porque lembra que eu disse para você que a aristocracia brasileira naquela época se preocupava com prestígio? Então, digamos que a Virgília acaba preferindo se casar com outro homem, mesmo amando o Brás Cubas, justamente porque ela acredita que o outro vai trazer mais benefícios sociais e econômicos para ela. E o Brás Cubas, inclusive, fica tudo bem, porque digamos que ele se identifica com esses valores, mas isso não os impede de voltar até mesmo a ter certa aproximação ao ponto de se tornarem amantes no decorrer do livro, para vocês verem o que também acaba dialogando com toda essa hipocrisia da época de viver de aparências, mas nunca de moralidade. E isso também acaba desembocando na Eugênia, que é uma garota que ele encontra num sítio quando ele acaba perdendo a sua mãe. Então ele vai ficar recluso no que seria a princípio um momento de ele ter uma espécie de ano sabático. No sentido de, deu tudo errado na minha vida, eu vou ficar recluso, vou voltar para dentro de mim e tentar restabelecer a minha vida. Só que estamos falando de Brás Cubas. Ele se encontra com uma garota que até então estava sentada e ele acha que ela é belíssima. Talvez ali esteja uma oportunidade de ele engatar um novo romance, já que com a Virgília nunca dá certo. Só que quando ela se levanta e ele é escroto ao ponto de falar com todas as letras, ela é bonita, mas ela é coxa. Então, para ele não tem mais nenhum tipo de vantagem, porque se ele vive de aparências, como ele poderia andar com alguém que manca? E é por esses e tantos outros motivos que não teria como a gente não definir esse livro como realista, ainda que anteriormente a ele o Machado de Assis tivesse publicado um grandíssimo romance que foi Helena. Justamente porque ele faz uso de uma lupa para mostrar para o leitor, olha, é essa sociedade que você está idealizando? É essa sociedade que você está romantizando? Olha como eles verdadeiramente são. E dessa maneira a gente percebe o quanto o Brás Cubas sempre foi um fracassado. E aí, de certa maneira, a gente tenta pensar assim, mas a vida também não foi um grande fracasso com o Brás Cubas? Porque se tudo que ele tentou deu errado, tudo que vinha até ele também foi errado. Então, de certa maneira, ele estava quite com a vida. E aí a gente tem um dos melhores últimos parágrafos, últimas frases do livro. Eu vou até me permitir ler para vocês, que é realmente o último capítulo, e ele fala o seguinte: somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. Afinal, ele não conquistou nada, mas a vida também não deu nada para ele. Só que, imaginará mal, e ele faz sempre esse movimento de discutir com o leitor, de jogar na cara do leitor alguma informação, porque é como se ele rompesse a quarta parede. Ele literalmente fica o tempo todo conversando com a gente se sente num diálogo enquanto ele conta a história. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, ou seja, quando ele morreu, ele descobriu que ele tinha conquistado alguma coisa, que ele deixou um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Olha só o saldo do Brás Cubas no final de sua vida. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esse final é sensacional, ou seja, ele admita que ele é um bosta,
E ele diz que, gente, vamos lá, vocês não podem ficar tão decepcionados, porque eu deixei algo bom para vocês. Eu não tive filhos, então eu não passei esse legado para frente de ser um bosta. E eu amo esse final, eu adoro. Eu acho que esse final ele bate de frente, top 2 com aquele da Marcelo e dos Contos de Réis. Melhor ainda do que o início que ele fala ao verme. E é isso, gente. Vocês sabem que me acompanha há algum tempo que Machado de Assis não é um dos meus escritores favoritos, mas por algum motivo, em 2025 eu desembestei a ler livro dele. Por exemplo, eu li acho que 4 livros dele no ano de 2025, acho que 3 foram um em seguida ao outro, para vocês terem noção. Então, assim, é algo muito novo e eu precisava fazer vídeos no canal para conversar a respeito, porque apesar de não ser o meu escritor favorito, eu não posso negar que isso aqui é história pura. Tanto desse retrato aristocrático do Rio de Janeiro, que é um fator muito importante, quanto do início do realismo no Brasil. E por que esse livro rompeu com tantas amarras que o romantismo se estendeu por tanto tempo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram, acho que já, né? Brás Cubas ou qualquer outro livro do Machado de Assis, ou querem me indicar algum outro livro dele, me conta aí nos comentários, tá bom? Porque eu acho que eu tô um pouco mais afim de ler que estou um pouco mais afim de ler Machado de Assis e conversar com vocês a respeito, certo? Obrigada por assistirem, deixa o like e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!